Bom dia, meus amigos. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim, torço que sim. Peço a Deus e rogo a Ele que estejam todos bem, com muita saúde e muita paz. E eu também agradeço a Ele muito por estar aqui novamente, com o objetivo de dar continuidade a esses estudos da nossa obra Caminho, Verdade e Vida, que tem contribuído muito para o meu aprendizado nesses estudos, nas pesquisas, para fazer essa humilde reflexão em cima da reflexão que Emmanuel faz das passagens narradas no Evangelho, no Novo Testamento. E hoje nós vamos para a lição 57, onde Emmanuel vai dar o título de Dinheiro. Nós vamos entender bem esse contexto. Está na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler aqui o que está no Caminho, Verdade e Vida, e a minha tradução ela diverge apenas em algumas palavras na Bíblia do Peregrino, que é a tradução que eu uso, no meu dia a dia. E diz assim: porque o amor do dinheiro, outras traduções diz amor à cobiça, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Isso aqui é de fundamental importância, porque ele está dizendo o amor ao dinheiro. Ou seja, você atribuir, atrelar a este sistema convencional humano, que ele é estabelecido por convenções, por valores diferentes em determinados países, aqueles que controlam as moedas, ele tem valorações diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Nas relações humanas, ele permite a troca, a permuta entre N coisas, mercadorias e etc., propriedades e assim por diante. Uns têm muito, porque trabalharam, lutaram, estudaram. Outros têm muito, porque adquiriram também de formas ilícitas. Outros têm muito porque acumulam apenas a usura. E é aqueles que apegam, atribui amor a esse sistema. Ou seja, o melhor sentimento que nós, seres humanos, temos, que é o sentimento mais nobre do ser humano, nós transferimos para esse sistema monetário, que nos possibilita, nos propicia uma série de situações. Outros não têm nada também, e a maior das causas, ou tem muito pouco, pelas injustiças sociais, Outros não têm porque também são relapsos, não querem se dispor a trabalhar, a enfrentar a vida, a estudar, a crescer, Então, poder adquirir, ter uma melhor condição de vida. Outros deixaram de ter porque foram pródigos. Ou seja, a usura e a prodigalidade são duas formas que nós lidamos com esse dinheiro de forma errônea, Então, para entendermos isso nas relações do que está acontecendo aqui com a comunidade, onde Paulo, ao escrever a Timóteo, está dando as orientações para ele, porque está havendo lá naquela comunidade contendas muito sérias sobre os que estão lá sobre o jugo da escravidão e os seus senhores, nas relações daquele que são senhores, tinham escravos, tinham servos, mas ambos se converteram ao cristianismo, aos princípios que ali ainda não existia a religião cristã, a comunidade cristã, ao início do entendimento dos preceitos e dos ensinamentos de Jesus, E isso estava trazendo disputas e controvérsias muito grandes, questões muito sérias. E nessas relações estavam havendo o quê? Parcialidades. Porque muitos entenderam que ao dirigir ou serem superiores por terem esse acúmulo e esse amor e esse sentimento ao dinheiro, ao serem líderes dessas comunidades, eles poderiam também, na comunidade, no controle ali da comunidade, continuar acumulando mais e ganhando mais, vendo na própria maneira de se relacionar com a religião e com os outros,
de adquirir mais, ou seja, a cobiça, cobiçando mais ainda, não é? Então, atribuiu esse sentimento nobre, que é o amor, ao dinheiro. Nós vamos ler do versículo 4, capítulo 6, versículo 4 ao 10, para nós entendermos que Paulo vai falar: quem ensina outra coisa e não se atém às palavras sadias de nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensinamento religioso é um vaidoso que nada entende, um doente de disputas e controvérsias de palavras, não é? Aqueles que têm mais recursos financeiros ainda tinham mais recursos a nível de conhecimento, por si só já subjugavam as pessoas. Imagine agora como líderes dessas comunidades. Então Timóteo vai orientar, vai levar as recomendações de Paulo para que isso se modifique, para que haja uma estabilidade, uma harmonia nas relações, porque não há ninguém maior do que ninguém ali. E há uma finalidade para isso, não é? Daí brotam invejas, discórdias, maledicências, suspeitas malignas, discussões intermináveis, próprias de pessoas mentalmente corrompidas. Por quê? O íntimo, o melhor delas, elas estão dedicando ao dinheiro, à cobiça, ao desejo de, né, acumular, aumentar cada vez mais as suas posses. Então, olha o que Paulo vai continuar nos dizendo. Corrompidas, alheias à verdade, que pensam que a religião é um negócio. Será que está desatualizado isso aqui que Paulo está falando? Que nós enxergamos hoje em determinados movimentos. Não é? Não estamos aqui para julgar, para avaliar. Não é esse o papel aqui. Mas será que o que Paulo falou há 2024 anos atrás, há 2000 anos atrás, está fora do contexto? Está desatualizado? Não é? Grande negócio é a religião para quem sabe contentar-se. Essa palavra é fundamental, inclusive nos comentários de Emmanuel. Quem sabe contentar-se. Aí vem, olha, já que nada trouxemos ao mundo, e nada poderemos levar. Então, esse acúmulo, esses valores que nós acumulamos, que nos dá uma ideia, uma presunção de sermos superiores aos outros, não vai levar. Vai levar a forma como nós usamos, né, no nosso dia a dia, na forma como nós captamos e também na forma como nós partilhamos, quando temos uma condição melhor do que o nosso semelhante. E nós podemos ser facilitadores, não é, da vida alheia, dar o nosso contributo sadio nas nossas relações, não é? Então, olha, tendo roupa e alimento, nos contentaremos. Os que se afadigar, olha, ou seja, é se exceder, né, para enriquecer-se, cai nas tentações e armadilhas, e múltiplos desejos insensatos e profanos, que precipitam as pessoas na ruína e na perdição. Aí vem o versículo 10, que vai ser o comentário de Emmanuel. A cobiça, ou o dinheiro, né, é a raiz de todos os males. Por entregar-se a ela, alguns se distanciaram da fé, não é? E se atormentaram com muitos sofrimentos. Quer dizer, esses sofrimentos somos nós mesmos que trazemos, por esse desequilíbrio, essa forma de constante descontentamento com aquilo que temos e a cobiça de buscarmos mais ainda. Mas quanto mais buscamos e mais conseguimos, é interessante que mais descontentes ficamos, porque queremos mais. É a insaciabilidade humana, não tem limite, não é? Quando nós perdemos o controle de nós mesmos, não é? E Emmanuel vai começar a fazer os seus comentários. Então, nessas relações, conforme foi comentado e lido aqui, isso vai estabelecer uma relação de parcialidade. Vai haver diferenças, pessoas serão classificadas de formas distintas. E muitas, principalmente aquelas que detêm menos, que são paupérrimas, ou que são de condições muito
muito inferior a nível econômico, intelectual, cultural, que desconhece não só os próprios princípios da sua religião de até então, que era o judaísmo, ou aqueles pagãos convertidos, que vão começar a entender os propósitos do Cristo, serão tratadas de formas distintas, humilhadas, não é? E aí, nesse jogo de disputas, quem perde é a comunidade. Quem perde é o entendimento daquilo que realmente o Cristo trouxe para nós. Então, Emmanuel diz, Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade, de forma alguma, não é? É um sistema convencional que estabelece as relações entre o homem, mas não passa disso. Agora, a forma que nós entendemos, a forma que nós agimos, que nós usamos, de forma descontrolada, ambiciosa, egoísta, e o orgulho que alimenta, que nos coloca, que nós entendemos que isso nos coloca acima das pessoas, é que vai dar essa conotação de um grande flagelo. Aí sim, nesse sistema, ele é prejudicial às relações humanas, né? Porque ele em si, ele é neutro, não é? Ele não tem nenhum valor, somos nós que colocamos. O pródigo desfaz dele da mesma forma que veio. Aquele que está ligado à usura, ao acúmulo, o valora de forma sublimada, que estabelece inclusive essa relação de sentimento, de amá-lo mais do que o seu próximo, não é? Nós é que valoramos essa moeda, essa forma convencional de nos relacionarmos, né? E de adquirirmos as coisas, e que empregamos esse valor a ele. Ele por si mesmo não tem essa função, não é? Ou seja, no uso adequado, sempre, a forma adequada em tudo. Se não houver uma adequação, um equilíbrio nessas relações, ele perde. Não só nós vamos perder a racionalidade naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que atribuímos, naquilo que valoramos, e nas relações com o nosso próximo também. Ou seja, em momento algum, vai haver dentro de nós um sentimento fraterno, de entendimento, de compreensão nas relações com o outro. Vai haver sempre diferenças. Nós vamos sempre querer, por essa forma de poder, de adquirir, não é? Colocar o outro como inferior, principalmente subjugando as pessoas, não é? Então, prossegue Emmanuel. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, não é? É só para quem já leu o Evangelho, sabe das passagens que Jesus falou, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, ou seja, a forma, o modo como valoramos, como usamos, não é? Nas nossas relações, na comunidade. Há uma ideia, uma vontade de estabelecer, como falamos na lição anterior, uma justiça, um princípio equitativo, pelo menos, satisfatório, não é? Nas diferenças e do padrão de sobrevivência da humanidade, ou daqueles que estão conosco, aqueles que estão inseridos no meio que nós estamos relacionando. Como está o sofrimento alheio? Estamos olhando para ele, estamos sendo justos, não é? Então, porque é na sociedade como um todo, não é? Em todas as relações, que nós vamos, nessas permutas, estabelecendo princípios de justiça social, justiça econômica, propiciando àqueles que têm menos também as possibilidades pela via do trabalho, pela via da implementação de projetos, não é? Vamos possibilitando a esses também de se elevar em outros segmentos, não é? De se evoluir e crescer, e também terem a oportunidade de adquirir esses valores, mas aprendendo de forma adequada também a estabelecer as relações uns com os outros, né? Diferente disso, é interessante que Kardec diz que não só entre nós, nossos familiares, não é? Diretos e indiretos, e a comunidade que nós vivemos, se nós não sabemos estabelecer um critério nessas relações, essa forma
destrói totalmente as nossas relações afetivas, não é? Destrói o meio que estamos inseridos, nós vamos corromper e nós vamos ter aquele mal-estar de que nossas relações vão estar sempre condicionadas, limitadas, não é? Literalmente, não é? Aonde? As coisas materiais. Onde eu vou atribuir uma condição de ser melhor, de ser superior, apenas por eu ter, por eu possuir bens materiais mais do que o meu semelhante. E não pelos critérios que valoram o homem verdadeiramente, que é o caráter, que é o espírito de fraternidade, que é a sua capacidade de amor e de entendimento do próximo, de saber pelo menos que aquilo que eu não devo fazer para o outro é aquilo que eu também não quero que o outro faça em mim, me prejudique. Então, o espírito de solidariedade, ele se desfaz, ele se dissolve. E as relações humanas, mesmo entre nossos afetos, elas se distanciam, elas se diluem, não é? Então, segue Emmanuel, recebendo certos alvítres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda ao homem que dê a César o que é de César. O que é essa efígie? É apenas uma imagem. É a imagem que representa Roma enquanto um poder. E se esses são os valores de Roma, esses são os valores que estão impregnados em mim e que eu cada vez mais desejo, então que eu fique com César. Mas o outro lado da moeda, ele não está preenchido, não há uma imagem, não há um valor. Então somos nós, nas relações que nós vamos estabelecer, de forma adequada, que vamos trazer um significado para as relações com essa imagem, que é apenas uma imagem que convenciona aquilo que estabelece as formas de permuta entre os seres humanos. Então, se queremos, se desejamos somente os valores de César, amamos a César os valores de Roma, amamos só os princípios materiais, como diz aqui no versículo 7, tudo que aqui adquirimos, nada levamos, não é? Então, os valores de César não transcendem. Nós temos que preencher a outra face da moeda com valores que vão transcender, ou seja, na forma que nós vamos usar, que nós vamos partilhar uns com os outros, na forma que nós vamos também propiciar ao outro meios e mecanismos de também terem, de também obterem, de terem o seu sustento, não é? Então, dai a César o que é de César, né? Porque nós podemos cumprir com as nossas obrigações, com aquilo que é convencionado no sistema terreno. Nós devemos e temos que cumprir com aquilo, não é? São meios que são colocados pelos estados, pelas constituições, é uma norma de relação entre os homens, mas é uma norma de relação entre o mundo material. Mas a forma que nós usamos isso é que vai dar a característica de espiritualidade, de sentir, de absorver, de trazer para dentro uma forma que nós vamos entender de ser mais justo nessas relações com o nosso semelhante. Isso é ir além de César, é ir além de Roma, é ir além do material. Porque a matéria, ela é divina, ela foi criada por Deus. Agora, o materialismo, e principalmente o materialismo exacerbado, é a primeira coisa que ele tira de mim é a minha capacidade de olhar para o outro. Ele me torna totalmente indiferente, insensível às condições alheias, à miséria alheia, ao sofrimento alheio. E isso não condiz com o Cristo, não é? Mas é uma decisão nossa, ficarmos somente com a imagem de César. Não levaremos, vamos transpor o mundo preso a essas paixões, amando apenas aquilo que não foi conosco. Vai apenas e vai permanecer aí o sofrimento, porque vai estar dominando, condicionando a nossa consciência, não é? Então, cumpri-las nessas relações de César e também com Deus. Devemos cumprir as normas terrenas,
justas ou injustas, nós temos que cumpri-las, porque senão seremos penalizados pelos códigos humanos, mas nós devemos cumpri-las com Deus, não é? Na forma de adequada e de entendimento que corresponda aos princípios divinos, ao amor, ao sentimento que nós devemos ter, não pelos valores materiais, mas pelos valores daqueles que estão relacionando conosco, não é? Então, a ambição, no primeiro caso, esse dinheiro ou esse poder, a ambição nos traz isso. A ambição nos alimenta cada vez mais o desejo de poder. Esse poder não transcende, ele não vai transcender conosco. Agora, o segundo, quando nós cumprimos ele pelo princípio de amor, quando cumprimos ele em relação a Deus, é amor e vida. Porque o que vitaliza, o que transpõe conosco, e que nos vitaliza e que vai nos levar ao caminho de sermos bem-aventurados quando atingirmos a condição de espíritos puros, quando nós nos despojarmos, não é? Quando nós nos depurarmos da materialidade, onde a matéria não, de forma nenhuma, nos influenciará mais. Aí sim, essa é a liberdade, é o autodomínio, é o controle sobre aquilo que não mais nos subjuga. Nós vamos entender que amar é amar a vida, o que tem vida, o nosso próximo, tudo aquilo que é vitalizado pelo Pai, pelo Criador, visto que somos criaturas, não é? Então, prossegue Emmanuel. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva, não é? Ou seja, quando ele fala, né, nessa parábola que ele emprega o símbolo da dracma perdida, porque todos nós procuramos aquilo que está perdido em nós. Mas quando nós encontramos e quando nós adquirimos, nós sentimos essa satisfação. Mas ninguém se sente mais contente quando nos encontra perdidos e amando aquilo que não corresponde a Deus, é Deus e o próprio Cristo. Essa dracma somos nós, que estamos perdidos, condicionados e limitados aos princípios de César, não é? E aí essa felicidade de se encontrar, não é? Encontrar e se encontrar. Então, quando nós encontramos, quando ela encontrou, ela também se encontrou. Por isso a alegria e a festa quando ela chama as amigas, porque quando nós fazemos isso, encontramos e nos reencontramos em Deus, nós restabelecemos as nossas relações com Deus. É o preenchimento da outra face da moeda. É aquilo que vai nos acompanhar, transcender conosco para o mundo espiritual, não é? Então, nós encontramos, né, é não estar mais perdido, é não estarmos mais desequilibrados, é adquirir a forma sensata de relacionar com esses sistemas monetários e econômicos do mundo de César, do mundo material, não é? Então, e quando ele fala do óbolo da viúva, a característica aqui, no doar-se, não é porque nós temos mais, é a espontaneidade, é a capacidade de despojamento, ela atingiu o ápice daquilo que é a caridade. Ela, ao dar apenas duas moedinhas, o mínimo que ela tinha, aquelas moedas foram acompanhadas do melhor sentimento que ela tinha. Ela não deu o que sobrava como os demais, que pegavam bolsas e no gasofilácio, né, que era um grande compartimento de metal, e aquelas moedas faziam aquele barulho enorme e anunciavam tudo aquela doação enorme. Mas será que o melhor daqueles que doavam com ostentação estava acompanhando? Ou eles estavam sentindo um imenso pesar de doar aquilo que eles amavam, que era prioridade na vida deles? Então a questão aqui, o que é prioridade para nós? É amar o dinheiro ou é amarmos uns aos outros? Mesmo tendo ou não tendo. Porque as relações são distintas, são diferentes. As capacidades, o ter e o não ter, no sentido material, ele difere. Isso é inevitável, não vai mudar nunca, não é? Então,
Só quando nós entendemos isso e estabelecermos relações mais justas, né? Ou seja, é o símbolo da caridade. É a manifestação mais pura da caridade, é essa espontaneidade. O valor está ali. Tinha valor que ela doou, mas não fez falta nenhuma para ela. Porque o sentimento, ela entendia aquilo apenas como uma moeda. Favorecer e dar o melhor para também contribuir com o osso, né? Então, a variabilidade maior do que o valor das moedas entre os países que têm uma moeda com mais valor do que os outros, não é? O valor que ela dava estava no íntimo. No íntimo dela, ela tinha controle para valorar isso, né? Está no íntimo de cada um. Isso é a mais pura fraternidade, a forma como Cristo nos diz, quando ele começa a explicar então as bem-aventuranças, principalmente no capítulo 7, é a intencionalidade. O que está por trás dessa nossa forma de doar, de contribuir, de partilhar uns com os outros, é para obter lá na frente, angariar lucros também? Ou é apenas doar para ajudar, para contribuir, para ser misericordioso, enxergar com mais amor as necessidades do outro, não é? Então, é intenção e finalidade ao dar o melhor de si. Porque ele vê, ele sabe, o Criador sabe, o Cristo sabe a forma como estamos doando, né? Então, quando há essa intencionalidade, é que quando Cristo diz que há a forma que está dentro do parâmetro do reino de Deus e aquelas que estão fora, estão limitadas, condicionadas a esta morada, a morada material. Isso não vai transcender enquanto valores espirituais para o reino de Deus, porque lá não é valorado o quantitativo, é o qualitativo da forma como nós interagimos uns com os outros. Essa é a caridade moral, é beneficiar sem se ostentar, sem humilhar, sem a parcialidade daquilo que nós fazemos uns com os outros. Sermos imparciais nas nossas relações é estabelecer justiça uns com os outros, não é? Então, prossegue Emmanuel, o dinheiro não significa o mal, de forma alguma. Não vamos entender assim. Mas ele, se nós, como foi narrado por Paulo, não é? Ele pode tornar-se um instrumento de contendas verbais e todo tipo de contenda, todo tipo de violências, principalmente quando eles levam a essas pessoas a se estabelecerem em instituições de forma a eles se colocam conosco nessas nossas relações de forma prepotente, supremacia, não é? Ou seja, vão tolhindo as pessoas de suas liberdades, do seu modo de ser, do seu modo de encarar, e também aquilo que vai levar e vai melhorar a nível de valoração a vida alheia do nosso semelhante, né? Ou seja, a prepotência de opinião, apenas isso, porque não dá o direito ao outro de também se expressar, opinar sobre as relações, já que em Cristo todos somos iguais. Temos condições financeiras, econômicas, sociais, intelectuais distintas, mas como seres, como filhos de Deus, somos exatamente iguais. Para Cristo não há essa diferença. Então o que está acontecendo ali? São formas, são comportamentos sectários que levam à vaidade. É o próprio homem que se eleva acima do seu semelhante. Não é Deus que o coloca. Porque tanto a riqueza são empréstimos, porque a vida, estar aqui, é passageiro, é transitório. Não é? Então, repetindo, ele não é mau porque ele é neutro em si mesmo. Somos nós é que o utilizamos, não é? Nós é que usamos nessas relações. Aí Emmanuel fala, todavia, o apóstolo Gentil nos esclarece que o amor ao dinheiro, do dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. Porque nós transferimos esse sentimento nobre que deve ser dirigido a Deus, ao próximo e a nós mesmos para algo que é material, que não transcende. Então é uma inversão de valores. Esse é quando o filho pródigo, ele se despojou, ele amou só aquilo que era valorado no sentido econômico e prodigalizou tudo aquilo.
depois ele teve que olhar para trás. Ele teve que se voltar para Deus e agora fazer a caminhada, adquirindo outros valores. Porque aquilo que ele jogou fora, que são os valores, né, que nós adquirimos e damos a ele uma edificação sobre a rocha, não é feita pelo capital. É feita pela maneira como nós usamos, empregamos nas nossas relações humanas, não é? Então, quando nós fazemos isso, é porque nós estamos sob a sujeição desses valores, absolutamente sujeitos, controlados, condicionados, alienados por esse valor, por esses valores, não é? Então, como eu falei da palavra contentamento, não há contentamento. É a perda total do autodomínio, do controle. Isso é que quando Cristo diz, não é? Quando estamos quando Cristo fala sobre a sobriedade, é esse o sentido. A perda da sobriedade é a perda do controle sobre a razão. Você não sabe discernir, porque um valor externo está dentro de você e te controlando, e te conduzindo. E é ao contrário, quem tem que conduzir, quem tem que saber gerir isso, somos nós, de forma equilibrada, né? Essa é a perda do autodomínio total, não é? É quando nós usamos isso apenas para satisfação pessoal. Está tudo preso em nós. Tudo limitado e condicionado a nós. E nós não sabemos mais, nós perdemos essa autonomia e não sabemos olhar mais para fora de nós. Muitas das vezes nem os nossos afetos. Por isso Kardec diz, a primeira relação que é destruída é a nossa relação, os nossos afetos, a forma como nós relacionamos uns com os outros, não é? Nós distanciamos as pessoas não porque elas estão próximas ou distantes fisicamente, não importa onde elas estejam, nós deixamos de vê-las, de senti-las, de amá-las, porque estamos amando o outro. Nós consideramos esse dinheiro um ser, é algo que vive em nós, ele tem vida em nós. Somente ele nos satisfaz, mas queremos mais, sempre ambicionando mais, não é? E aí prossegue Emmanuel. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, de forma alguma. Esse não é o objetivo, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto, olha, é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, instalam-se nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna, não é? Ou seja, mais uma vez falando do contentamento, não saber contentar-se, né? Ou seja, nós não temos a mínima ideia do que é necessário. Nunca estaremos satisfeitos, felizes, contentes por termos algo, não é? Nem o excesso, não há limite para o excesso, não é? Estamos totalmente, perdemos o bom senso. Não há mais um equilíbrio nas nossas relações, o domínio sobre nós mesmos. Por isso, ele vai dizer que se transpassaram a si mesmos com muitas dores, porque desviaram da finalidade e do propósito. Porque ter fé é confiar nesse caminho e naquilo que Deus, não é, nos possibilitou, todas as possibilidades que Ele deu de formas diversas para cada um de nós, não é? Nós entregamos, nós desviamos desse caminho para pegar um caminho que nos leva somente a nós mesmos, nos distancia do nosso semelhante, não é? Perdemos totalmente. Aonde que nós perdemos isso? Aonde que ele instala? No íntimo de nós, na consciência, lá no mais profundo da nossa consciência. Então até o próprio superego, como aquele que vai cobrar, aquele que vai ficar a todo momento nos dizendo, tentando nos despertar, nós não escutamos mais. Porque não escutamos mais a nós mesmos, não é? Porque nós tentamos pegar atalhos ilusórios. Não é? Porque essa ideia de poder, essa ideia de superioridade, não é? Nós também vamos entender que Deus também será parcial. Porque se temos isso, nós podemos então doar as obras de Deus. Doar as obras de Deus é nos doarmos para o próximo, para o semelhante.
Porque as obras de Deus nas instituições, se não fizerem isso com aquilo que também eles recebem, estão fazendo o mesmo propósito, pegando atalhos, caminhos da ilusão e levando, são cego, é o cego caminhando com o cego, como diz o Cristo, ambos cairão no abismo, não é? Então, o dinheiro que te vem às mãos, essa analogia, essa metáfora que Emmanuel vai fazer, do dinheiro, prestem atenção no texto para vocês verem. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, não é? Da dignidade, do caráter, da forma idônea, ética e moral que nós usamos e manuseamos nas nossas relações, não é? Caminhos retos que só a tua consciência pode analisar, não é? Porque quando nós estamos perdidos nesse caminho da vaidade, do orgulho e do egoísmo, nós achamos que está correto. Não vemos erro, não vemos defeitos. Ou seja, continuamos a não enxergar a nós mesmos, né? É o espelho velado por uma consciência que não quer se enxergar, né? Analisar a claridade divina. É um amigo, olha, que te busca a orientação. Ou seja, é o dinheiro, é a moeda dizendo: me conduza, me use de forma adequada, sensata, equilibrada. Essa forma nós vamos preencher o lado oposto da efígie de César, do mundo material, no uso com o nosso semelhante. É um amigo que te busca a orientação, por si só ele não sabe para onde vai, para quem vai, para que mão vai, para que uso vai dar, não é? A orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes, que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Olha que coisa. É a própria moeda nos pedindo a orientação, não é? Porque ela por si só não pode fazer isso, né? Então, o que Emmanuel tá nos orientando bem? Porque na forma que nós a aquisição, tudo aquilo que nós adquirimos, nas formas de aquisição que nós temos, dentro dessa realidade, não é? Vinculadas aos princípios éticos e morais, não é? Só nessa forma vai poder haver um contentamento. Eu vou viver de forma satisfatória porque eu estou atribuindo e dando uma forma de partilhar e de entendimento nas minhas relações, não é? Que não serão inadequadas, não serão injustas com aqueles que eu me relaciono, não é? Porque contentar-se, porque quando ele está falando na forma e nos caminhos que nós estamos agindo, a sociedade, a comunidade que nós estamos vivendo é um organismo vivo, que detecta em nós as nossas ações, a maneira como nós estamos usando isso, de forma adequada ou inadequada, justa ou injusta. A sociedade, a comunidade, o outro vê em nós a maneira, a forma. E se o outro vê, imagine o Cristo, imagina Deus, se não está vendo a forma que nós estamos nos relacionando um com isso. Ou seja, é uma sustentação e não é para uma sustentabilidade, mas não para uma ostentação. Ostentar, colocar-se acima do outro, humilhar o outro, subjugar o outro, não é? Ou seja, é orientar para que ele seja um mecanismo, né, que Deus nos possibilitou para estabelecermos regras de justiça, de amor, de misericórdia, de entendimento, de compreensão. É dar um fim justo a esse sistema convencional humano, uns com os outros, né? Dentro de princípios, ou seja, nós vamos transformar o dinheiro em um agente do bem, para o bem, de forma construtiva e edificante, não é? Entre nós. É dar a ele, diretriz é o quê? É dar rumo, dar uma direção, dar um caminho. Mas esse caminho vai ser dado a nós na forma que nós usamos. Ele em si não sabe fazer isso, não é? Dentro de quê? Dentro de princípios e regras justas, humanas, fraternas. Não há outro meio. Ou seja, são preceitos de conduta fraterna. Não há outro meio, né? Não há como escapar.
e entendermos, será sempre um entendimento ilusório. A realidade, a verdade vai bater a porta numa hora. Não tem como fugirmos disso, né? É nós possuí-lo, é nós termos, e não ele nos possuir, não é? Porque quando fala benéfica no sombrio edifício da iniquidade. O que é a iniquidade? São todas as nossas ações que são contrárias à equidade, ao equilíbrio, à justiça nas nossas relações. Nós comportamos de maneira tão vil, tão incorreta, que nós nos perdemos nesse caminho. Então, como Emmanuel, em outro estudo, quando ele coloca aqui, é o dinheiro como amigo e servo, no uso que nós vamos fazer. Agora, se nós colocamos ele como amigo, mas senhor de nossas ações, aí quem vai dar a diretriz, quem vai nos orientar é ele. E com certeza, os bens materiais, aquilo que está vinculado ao mundo material, o que ele vai alimentar? Os nossos desejos, as nossas vaidades, que são, elas vão caminhando e elas vão tomando forma e monta de tal maneira que nós perdemos o controle e nos tornaremos seres insaciáveis, porque nunca estaremos contentes, satisfeitos com aquilo que temos. Alguns não têm o mínimo, e nós, se agirmos dessa forma, ainda que tenhamos muito, nunca será o suficiente, não é? Então, ao contrário, tudo que nós fizermos contrário a isso, que são os preceitos da iniquidade, né? Qual a moral que nos rege? É a moral do Cristo. A moral cristã de muitas instituições já se perderam. Está fazendo aquilo. O que Emmanuel diz? Que a religião não é um negócio. Então, sejam o indivíduo, a coletividade ou as instituições que trabalham, que propagam, que são anunciadoras dos valores do Cristo, estão fora da conduta e dos preceitos da moral do Cristo, não é? Ou seja, é na caridade e na humildade. Esse, como Kardec diz, são os dois principais preceitos da moral cristã, da moral do Cristo, não é? A humildade, o reconhecer a nossa condição de seres falíveis e na nossa capacidade de atribuir e de dar ao outro o melhor de nós que nós temos. Dar amor a nós mesmos é dar amor. Amar a Cristo, não tem como amar a Deus sem amar o nosso próximo. Essa é a forma correta de valorar. Ou seja, então, esses dois preceitos que Kardec coloca, né, na caridade e na humildade, eles são contrários a quê? A tudo aquilo que alimenta o nosso interesse pessoal, que nos leva às atitudes de exacerbação de forma desequilibrada de nos relacionarmos, né? É o egoísmo e o orgulho, a vaidade, o narcisismo descontrolado e desequilibrado, que vai cada vez mais alimentar a forma voraz do nosso ego. É alimentar um eu que perdeu o controle de si mesmo, né? É o amor como fundamento da fraternidade. Não tem como, mas é uma fraternidade que tem que ser universal. Todos os povos, todos os nossos irmãos, independente de sua religião, de sua cor, de seu credo, de suas opções, de suas escolhas. Adquirir conhecimento, adquirir religiosidade e espiritualidade é para compreender o outro e não para julgar, não para tornar-se maior do que o outro, humilhar o outro, não é? Então é como nós temos como a última lei lá do terceiro livro do Livro dos Espíritos, as leis morais. A justiça, estabelecendo regras de compreensão e de entendimento, possibilitando essa relação igualitária entre nós, de contribuição uns com os outros, para tornar também a vida do outro melhor, tendo o amor como nutriente e a caridade como prática. É assim que nós vamos caminhar melhor uns com os outros, né? É aqui que nós chamamos, para encerrar, quando nós falamos do contentamento. É a autarquia, no sentido do significado do entendimento da cultura grega. É o controle, é o domínio sobre nós mesmos. Esse é o único mecanismo que nós temos de utilizar, de usar essa convenção humana para sermos melhores e mais justos uns com os outros. Temos que aprender a nos contentar,
a colocar um freio na nossa insaciabilidade. Um abraço a todos, meus amigos, muito obrigado, fiquem com Deus, que o Cristo Jesus, que nossa amada Mãe Maria Santíssima, toda a espiritualidade de luz, nos envolva a todos, num sentimento melhor, num entendimento melhor, que possamos ter um compromisso melhor entre nós mesmos, para tornarmos essa morada aqui mais satisfatória, mais alegre, que tenhamos mais bem-estar, que possamos respirar, trazer para dentro de nós o hálito divino, que pode tornar o nosso dia a dia, e que esse dia a dia possa nos trazer, então, um contentamento, uma satisfação de sabermos que somos irmãos e podemos tornar a nossa vida, a vida uns com os outros, melhores e sermos mais justos. Um abraço, até a próxima semana.